Falar o quê dessa eliminação, Copa Centro-Oeste, depois de uma derrota no Clássico pelo Brasileirão, onde a torcida esperava um time mais audacioso, e foi, devido às inúmeras oportunidades que ocorreu durante todo o jogo, onde o Vila errou, que acabou sendo eliminado na Copa Centro-Oeste. Primeiro, né, deixar bem claro, né, até aqui a Copa foi usada para a gente tentar projetar jogadores, dar ritmo para outros, né, e eu acho que ela serviu muito bem para a gente. A gente conseguiu ter crescimento de alguns jogadores. Você vê, o André Luiz fazia 40 e poucos dias que ficou sem pisar no campo e que voltou faz o quê? 20, não tem 20 dias que voltou, é o primeiro jogo, né? Ele entrou até meio que às pressas, tá? Sem ter a condição real de fazer 90 minutos, por isso que ele ficou fora. Ele até surpreendeu, ele foi para superação ali, porque dentro do nosso projeto era 45 no máximo. Pegamos um time que é bastante aguerrido, né? Acabou achando um gol, uma bola despretensiosa, um cruzamento que ele não tinha aquele endereço ali, acabou que a bola resvalou no poste na sequência e nós bobeamos, né? E aí nós corremos o tempo todo para empatar e buscar a virada. Eu acho que nós fizemos um jogo, sim, contra uma equipe que baixou o bloco da maneira que baixou. Eu acho que a gente construiu bastante coisa ali. E conseguimos o gol, conseguimos outras chances ali próximas e praticamente o adversário não fez mais nada, né? Depois que nós tomamos o gol, eu acho que as bolas que chegaram no Dalperson foram bolas cruzadas, sem peso, né? E nós o tempo todo em cima deles, o goleiro fazendo algumas defesas e tal. E aí chega na hora do pênalti, todo mundo sabe, o pênalti é equilíbrio, é confiança, é nível de responsabilidade. E a responsabilidade para o Vila, jogando em casa, é muito... Me desculpe o Anápolis, né? Parabéns pela classificação, mas a responsabilidade do Vila é muito maior, né? Jogando em casa perante o torcedor é muito maior. E nós, infelizmente, tivemos oportunidade de vencer, acabamos não vencendo, mas de maneira alguma eu vou ficar caçando os culpados, né? Porque eu acho que esse momento não é para isso, né? Eu acho que, infelizmente, o futebol brasileiro tem disso, né? Mas nós temos até a próxima janela, são esses guerreiros aí. São os guerreiros que já somaram uma boa pontuação dentro do Campeonato Brasileiro, né? E se a gente começar a botar plaquinha no pé de alguns jogadores, como vem acontecendo, já, né? É normal, qualquer time, qualquer torcida, acontece isso. O que vai acontecer? Daqui a pouco nós não temos jogador. E esse momento é um momento de tranquilidade. Não pode ser um momento de desespero. Nós temos uma derrota, né? Hoje fomos eliminados nos pênaltis, dentro de um projeto que não era a equipe principal, né? Então nós temos que ter a máxima tranquilidade e não ficar nivelando todo o trabalho por esse resultado. O resultado de domingo foi ruim? Foi. Nós não jogamos uma boa partida. E eu já disse, já assumi, já disse que eu sou o grande culpado, porque quem comanda aqui sou eu, que ficamos abaixo e que a principal coisa que me preocupava é a questão de estar jogando com um a mais e tomar gol. E nós estamos trabalhando já em cima disso. Já vínhamos trabalhando e agora ainda mais. Hoje, esfriar a cabeça, analisar aqueles que conseguiram ter um desempenho bom, avaliar também o emocional de cada um. Tem jogador que, se o emocional não está muito bom, não é a hora de crucificar, é a hora de dar uma segurada dentro do que a gente
vai ter de espaço também, porque nós estamos começando a ter a baixa de alguns jogadores por cartão, né? Por lesão. E é hora de dar o máximo de tranquilidade, continuar passando confiança, porque quando eu cheguei aqui, o principal problema da equipe era a confiança. À medida que a responsabilidade vai crescendo, a equipe conseguiu encorpar, e não é que eu falei quando nós estávamos ganhando, não está tudo certo, nós temos que melhorar, e nós continuamos tendo que melhorar. Os resultados estavam nos ajudando, e agora os 2 últimos resultados não foi tão bom para a gente. Mas a gente não pode ficar achando que tem terra arrasada. Nós temos que seguir trabalhando firme e forte, acreditando no que nós estamos fazendo, né? Confiando e buscando os resultados. Daqui a pouco a gente já reverte e aí a gente já consegue de novo seguir firme e forte. Domingo é uma partida importantíssima, importantíssima. Nós temos algumas baixas, né? Por cartão, também por lesão. E a gente tem que, nesses dias que faltam aí, achar o melhor 11 para fazer uma partida de muita competitividade contra uma equipe extremamente rápida, aguerrida, uma equipe jovem, que joga um futebol de qualidade, sim. Aliás, a Série B, ela tá muito bem competida, né? O nível está muito interessante esse ano e a gente tem que olhar para frente. Até porque a gente fica chorando essa situação, a gente tem que ter noção e pé firme para poder corrigir o que não vem acontecendo tão bem, né? Mas ficar chorando não dá não. Cair, o grande cai, o gigante cai, o campeão cai. A diferença do vencedor e do perdedor o perdedor se entrega. O vencedor levanta e vai de novo. E a mentalidade vencedora tem que estar forte aqui dentro. E é isso que a gente está trabalhando para isso. Guto, boa noite. Ana Lívia, do Futebol 62. No início da sua resposta, você fala que usou a Copa Centro-Oeste para testar algumas opções. A escolha do Nathan Camargo passa por isso hoje? Também. Você poder abrir o leque de opções, de funções que o jogador pode fazer, né? E acho que ele fez uma boa partida, uma partida muito interessante, de muita mobilidade. Não é fácil você ser colocado numa posição e já encarando uma diferença de ritmo, onde ele joga é parecido, mas não é igual, né? E acho que, dentro da minha concepção, ele fez uma partida muito interessante. A aposta inicialmente no Samuel, que é um menino de muito futuro, e aquele momento foi um momento mais de proteger, né? Proteger do que qualquer outra coisa, estava inseguro, né? Então é um momento de segurar, a partida é de grande responsabilidade. Ele entrou muito bem na partida do Ceará, só que uma coisa é entrar na partida, outra coisa é entrar jogando, né? E o peso da partida de hoje dentro da cabeça. Então, o máximo carinho com cada um, né? Com cada um, para que a gente não perca os guerreiros, a gente continue colocando desafios que eles consigam estar ultrapassando, para que daqui a pouco eles possam estar servindo da melhor maneira possível a equipe. Boa noite, Guto. Igor Santiago, Band News Goiânia Esporte. Guto, não é segredo para ninguém que o grande objetivo do Vila Nova mesmo está dentro da Série B, o acesso, né? É o grande sonho do clube, da torcida, enfim. E até o momento o Vila Nova do Guto Ferreira vem fazendo uma boa Série B. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu começo de trabalho. Como é que você caracteriza esse seu início de ciclo aqui no Vila Nova, Guto? Eu acho que todo início de trabalho não é fácil, né? E eu acho que a gente vem conseguindo, graças à dedicação dos meninos, né? O respaldo da direção, a gente vem conseguindo colocar muita coisa dentro do nosso jogo, né? E que tem feito o jogo do Vila evoluir. Você vê, são 7 rodadas, né? 8 rodadas, 1 derrota, 4 empates e 3 vitórias.
Se você analisar os empates que nós tivemos e a derrota, 2 dos empates nós tivemos muito próximos de ganhar. São detalhes que uma equipe em formação, e a gente nunca negou que essa equipe é uma equipe, sim, em construção, em estruturação, né? Não é porque tem 8 rodadas que já está formada, né? É uma equipe que, dentro do projeto, com a direção, e eu falo sempre, essa equipe, o mais importante é a gente virar o primeiro turno brigando entre os 6, 7, estourando 8 primeiros, sem muita diferença do G6. Para que no segundo turno a gente ataque de maneira forte o acesso. Quem correr na frente agora, não é garantia que vai chegar. O ano passado tem um vizinho aí que correu na frente o campeonato todo. E todo mundo sabe o que acabou, da maneira que acabou. O Sport Recife, há 2 anos atrás, foi líder 60% da competição e não subiu. Há 2 anos que o Novo Horizontino bate na trave. 3, bate na trave. Então não é o fato de correr agora, na liderança, entre os 4 primeiros, que vai dar a garantia de subir. Nós temos que estar no bolo. E aí, no segundo turno, nós temos que estar forte para atacar a subida. Então, muita coisa que está acontecendo, nós temos que ter a frieza, né? A tranquilidade e a confiança para que a gente ajuste da melhor maneira possível, corrija e tenha a evolução da equipe para a hora que tiver que atacar a subida, a gente esteja pronto para isso e alcance essa situação. Boa noite, Guto, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. Até pegando o gancho da sua primeira fala, né, você destacou que na próxima rodada da Série B você tem baixas, entre elas o João Vieira e também o Janderson, que estão suspensos. Qual o peso da ausência desses jogadores, em especial do João Vieira, que assumiu a titularidade nas últimas rodadas? Na realidade, o João, ele foi um processo, né? É um processo. Um dia a gente optou por um, por outro, né? Eu acho que o João nunca teve em baixa, né? O que teve experimentos também, jogadores que de repente passaram uma impressão que poderiam estar acrescentando, que naquele momento a gente optou por segurar um pouco o João e colocá-los, né? E os resultados também aconteceram, o que fortaleceram essa situação. E o João nunca, em momento algum, passou como um jogador reserva. Até porque nós também não temos 11 titulares, né? E um grupo que quer chegar não pode ter 11 titulares. Tem que ter muito mais que isso. E a baixa dele, do Janderson, são baixas que vão acontecer. Só que a gente não pode ficar chorando os guerreiros que não podem ir para a guerra. Nós temos que exaltar, temos que fortalecer aqueles que nós vamos ter à disposição. Se a gente ficar lamentando eles aqui, nós não vamos dar importância devida aos outros, nós não vamos fortalecer os outros, e ali pode ser sim a baixa. Então nós não temos que lamentar não, até porque nós não vamos contar com eles. Nós temos que montar a melhor estrutura sem eles, e que essa estrutura, ela seja, ela obtenha o melhor rendimento possível para que a gente alcance o resultado que a gente busca. O conseguir ou não conseguir vai ser resultado do que eles conseguirem ajudar. Eu tenho certeza, se eu não tiver confiança neles, como é que eles vão poder desenvolver? Se o comando não tem confiança. Então começa por aí, eu tenho que confiar sim e muito em cada um que vai para dentro do campo. Quando eu falo que cada jogador que esteve lá dentro entregou o seu melhor em termos de luta, né? Em termos de empenho, pode faltar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, em termos de leitura de jogo, em termos de técnica, uma jogada que... Mas só quem está lá dentro, filho. Desculpe, só quem está lá dentro que consegue acertar e só quem está lá dentro consegue errar, né? A gente de fora não consegue, nem eu, nem vocês, né?
Então, isso muitas vezes é avaliado de uma maneira, eu fazia, então vai lá e faz. Não é fácil não, né? E cada momento, cada lance é diferente um do outro. Então a gente tem que estar sempre fortalecendo quem vai entrar, e esses que não vão estar, não adianta ficar lamentando. Eu não vou poder contar com eles. Eu tenho que fortalecer quem a gente vai escolher para colocar lá dentro. Tá? Guto, boa noite. Agora há pouco você falou da importância de estar no bolo ali da Série B na virada do turno. Isso vai muito em questão também por conta da janela de transferências. Você acha que a janela abrindo ali tem um peso importante para o segundo turno, não só para o Vila, mas para as outras equipes da Série B tão equilibrada? A janela pode fazer a diferença? Eu acho que é isso, mas não é só isso, né? Porque tem algumas coisas sobre treinamento esportivo, sobre evolução de uma equipe, que são fases que vão sendo ultrapassadas. A parte física, o futebol de pontos corridos, ele não permite um pico, né? O que é o pico? O melhor momento da performance. Por exemplo, os velocistas na Olimpíada, eles trabalham sobre um pico para poder fazer aquele tempo que eles fazem, baixíssimo na Olimpíada, né? Para fazer recordes. Você pode ver que no ano de Olimpíada, muitos recordes são quebrados. Né? Principalmente nas provas de velocidade. Por quê? Porque ele está no melhor da forma dele. Ele planejou 4 anos para chegar naquilo ali. Né? O futebol, quando era campeonato estadual no primeiro semestre, campeonato brasileiro no segundo, e tinha uma pausinha ainda, como é o campeonato paraguaio, por exemplo, que tem uma pausa, o campeonato chileno, que tem uma pausa, eles trabalham com 2 picos, um pico de primeiro semestre e um pico de segundo semestre, porque eles têm esse intervalo que permite que eles treinem e joguem a performance física para cada momento. Então, o tipo de trabalho é diferente. O campeonato de pontos corridos, como é na Europa, como é aqui, cai durante as férias, né? E depois é só subida. Só subida. Se eu acelerar agora, para mim poder ter performance, eu não vou aguentar. Eu vou cair do meio para o final da competição. Porque eu acelerei aqui, eu dei o pico antes, então depois, para retomar, eu preciso de muito descanso, eu preciso de uma série de coisas que eu não vou ter tempo para fazer. Então esse controle ele é muito importante. Depois, a equipe vai passando por experiências juntas, né? E vai amadurecendo. Por isso que ganhar junto é importante. Por isso que o resultado é importante, porque ele vai passando confiança. Ele vai fortalecendo o mental do jogador. Então, o ganhar, o perder, e como você reage a cada vitória, e como você reage a cada derrota, a cada empate, vai formando o caráter da equipe, não é o caráter do jogador. Cada jogador tem o seu caráter. Mas quando ele vem trabalhar dentro de um grupo, né, esse grupo precisa também se formar enquanto vivência de cada jogador entre si e do comando. Então isso também é um trabalho de evolução. Também aí a gente precisa que a gente esteja extremamente confiante do meio para o final. Agora isso carece sim de resultado. Isso carece de melhorias do desempenho. Depois a questão durante a competição. O que nós estamos jogando hoje já não é o que a gente jogava um mês atrás. Eu acho que a gente está jogando muito melhor. Só que os nossos adversários também estão num processo de evolução, né? E hoje é muito mais difícil, porque eles conhecem muito mais a gente já, e nós temos que evoluir e criar situações que consiga continuar fazendo diferença para que a gente vença as partidas. Então é a busca o tempo todo disso. Tá? Não sei se eu consegui. Humberto Castro, da PUC TV. Ô Guto, o Maranhão teve tudo para colocar o Vila na final e errou o pênalti. Durante o jogo, quando ele se aproximava do alambrado, ele era hostilizado por alguns torcedores. Teve torcedor ali perto do banco de reserva pedindo a saída dele. Você acha que o Maranhão está sentindo a pressão nesse momento da cobrança da torcida, e porque também ele não foi titular nos jogos anteriores? Então, cara, só que ninguém para olhar que ele entrou na equipe jogos atrás aí, a equipe venceu com ele, né? E nos últimos 2 jogos que
ele não jogou, nós também não vencemos. Então não dá para avaliar por isso. Não dá para avaliar por isso. Ele vai acertar, ele vai errar. Agora é um jogador de caráter, um cara que não desiste nunca, que treina pra caramba, que não se omite das suas responsabilidades, né? Ele não acertou o pênalti, culpa minha. A responsabilidade é minha, tá? Não tem que jogar a responsabilidade para ele, não. Que ele teve o caráter de pegar, ir lá e fazer o melhor. Se ele não conseguiu fazer o gol, é consequência também do goleiro, que foi bem, porque o pênalti dele também não foi tão mal batido, foi bem no canto e o goleiro foi bem também. Então, tem o mérito do goleiro, né? E ele não atingiu o objetivo. Eu tenho certeza que é um dos caras que está saindo mais chateado daqui. Só que eu não posso ter ele chateado, porque eu vou precisar dele de novo. E vou precisar dele fazendo a diferença que ele já fez em outros jogos aqui, nos ajudando nesse campeonato. Então não adianta ficar jogando ele para baixo, criticando, porque não tem o que fazer não, gente. Nós precisamos dele e ele é um jogador importante, de caráter, de personalidade e que tem nos ajudado muito. E eu vou estar com ele sempre. Tá aí o técnico Guto Ferreira.